Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos aprender a palavra de Deus, para a sua vida. E o assunto que a gente vai abordar nessa manhã é o seguinte: Ele é o Santo Espírito, Nós vamos aprender sobre o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai aprender algo sobrenatural, algo que vai mexer com você, Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Que diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Senhor, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que até ali tua mão, eis que até ali estás também. Se tomares asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali tua mão me guiará, e a tua destra me susterás. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. É um texto que fala muito sobre o Espírito Santo, Que o Espírito Santo, ele sonda, ele conhece, ele sabe, E por que a gente vai aprender sobre ele, Essa lição é a lição 1, da revista. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é soberano. E o Espírito Santo, ele tem vontade própria, ele fala, ele age de acordo com a sua própria vontade, pensamento. E hoje nós vamos aprender que Deus, o Senhor, nós vamos aprender sobre o Espírito Santo. Então, vamos entender no texto áureo. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo de Deus, ele se movimenta, Ele tem várias formas de usar os vasos, Porque o Espírito Santo, ele sabe a necessidade da igreja. Ele sabe como usar cada um. Louvado seja Deus.
Vamos entrar aqui no comentário. Palavra introdutória. O discernimento que hoje supera em muito conhecimento que os judeus do passado e os cristãos do primeiro século tinham da pessoa do Espírito Santo. Porque muitos estudiosos se lançaram no aprendizado desse assunto e desenvolveram maravilhosas reflexões e doutrinas sobre o tema. A pneumatologia é a doutrina que investiga a fórmula e sintetiza todo o conhecimento a respeito do Espírito Santo. Nesta lição, faremos uma introdução a essa importante disciplina que interessa a todo cristão, independentemente de sua orientação teológica, doutrinária ou denominacional. Aqui na introdução nós aprendemos que o Espírito Santo, ele age de uma forma sobrenatural. Então, a palavra pneumatologia, né, é a doutrina do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra pneuma é espírito, elogia, né, ologia é estudo. Então, a palavra juntando tudo é o estudo acerca do Espírito Santo. Você vai descobrir que o Espírito Santo, ele é tão sensível, que a gente tem que tomar cuidado quando vai se referir ao Espírito Santo. E na introdução, o comentarista está dizendo qual é o assunto que vai ser introduzido. Não adianta eu chegar aqui e falar para você que você vai aprender sobre o Espírito Santo sem entrar na introdução. Essa lição, irmãos, é uma lição muito importante, que você vai descobrir algo aqui, né, nessa palavra, desse estudo, acerca da pessoa do Espírito Santo. Que pelo conhecimento humano, ninguém consegue entender. Mas pela revelação da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele quer falar com você nessa manhã. Louvado seja Deus. E na introdução, nós vamos entender que o Espírito Santo, ele é sensível, ele conhece o interior. Na introdução, nós vamos entender que o Espírito Santo é igual a Deus e a Jesus Cristo, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem as suas qualidades ou seus atributos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele sonda a cada coração. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 4. Versículo 1 em diante. Ó. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais de seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Né? Então aqui a gente já aprendeu que quando Abel e Caim foram oferecer a oferta, a Bíblia diz que o Deus, ele olhou para Abel. E conforme Deus, né, olhou para Abel,
Aí depois Deus olhou para a oferta. Deus, antes de receber a tua oferta ou a sua doação, Deus ele vai olhar para dentro do seu coração. Então o Espírito Santo ele faz a mesma coisa. Ele não recebe a adoração de qualquer um. O Espírito Santo ele vai olhar para dentro da sua alma. Como ele te conhece pelo lado de dentro, o Espírito Santo ele vai sondar o seu coração para ver se a adoração é verdadeira ou não. Louvado seja Deus. E aqui na introdução, irmãos, para a gente entrar já no tópico 1, aleluia, do capítulo 1. Tópico 1, que diz assim, tópico 1. O Espírito Santo é real. Parágrafo 1º. O integrante da Trindade, Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele não é uma força mística. Nós entendemos que o Espírito Santo não é uma força ativa. Nós entendemos que o Espírito Santo não é menor ou maior do que o Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas muitos falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Muitas igrejas, muitas seitas demoníacas não aceitam a doutrina da Trindade, não aceitam o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos entrar aqui. A natureza da terceira pessoa da Trindade é identificada pela palavra Espírito. Em algumas passagens das Escrituras, o Espírito Santo é chamado simplificadamente de Espírito, que pode significar soprar, ar e vento. Então, em algumas passagens, o Espírito Santo tem alguns significados. Um deles é sopro. A Bíblia diz que quando o Senhor levantou Ezequiel, no capítulo 37 de Ezequiel, o Senhor falou para Ezequiel, profetiza. E quando Ezequiel profetizou, houve um reboliço, veio um vento. E esse vento aqui representa o Espírito Santo vindo sobre aqueles ossos, sobre aquelas vidas, Porque o Espírito Santo ele tem várias formas de se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. Como o ar, o Espírito Santo, ele se manifesta como ar, como brisa. A Bíblia diz lá em 1 Reis 18, como Elias, o profeta, estava escondido na caverna. E veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. E veio a tempestade. Deus não estava na tempestade. E veio uma brisa. E de dentro da brisa ouviu-se uma voz que dizia: Elias, o que fazes aqui, Elias? Aleluia. Então o Espírito Santo, ele se manifesta como um ar. E como um vento, O Espírito Santo ele se manifesta como um vento. A Bíblia diz lá em Mateus 7, versículo 24 em diante, a Bíblia diz que tinha a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E veio o vento, e veio a tempestade,
e bateu naquela casa e não caiu. Por quê? Porque aquela casa, ela estava edificada sobre a rocha. Então o Espírito Santo ele vem como um vento. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí. Atos, capítulo 2. Aleluia. Versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como coisas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejais vós isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, irmão, o Espírito Santo ele vem como um vento. Ele vem como um ar. Por que ele vem como um ar? Para te dar o refrigério. Né? Abre a sua Bíblia aí no Salmo 23. Salmo 23. Versículo 1 em diante. Ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, o Espírito Santo, né, ele vem como um sopro, ele vem como um ar e vento. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Essa passagem está falando quando Jesus ele foi batizado. E quando ele foi batizado, viu o Espírito Santo, né, como uma pomba. E o Espírito Santo pousou sobre Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ele é o Espírito Santo, irmão. Ele veio para morar na sua vida, morar dentro de você. Ó, ele é um ser divino, participante da Trindade, juntamente com o Pai e Jesus. Os três são um só Deus que opera de forma distinta. Então,
O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, né? É o Pai, que é Deus, Jesus, o advogado, e o Espírito Santo, o Consolador. O que é Consolador? A palavra Consolador é aquele que vem da mesma essência, né? Aquilo que Jesus fez quando ele estava em vida, agora o Espírito Santo faz. Por isso que ele veio como Consolador. Por quê? Porque Jesus ele disse, né, que se ele não fosse, o Consolador não viria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, o Consolador, ele está contigo. Abre a sua Bíblia aí, João 14, versículo 16, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós os conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus, por ele ser Deus, ele sabia que ele ia ser crucificado. Jesus sabia do sofrimento que ele ia passar. Agora Jesus está falando com o discípulo: eu vou pedir ao Pai. Aleluia. Jesus está dizendo: eu vou falar com Deus, que quando eu for, venha vir outro Consolador, né, para consolar os discípulos. Então, aí Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, né, e o Consolador virá. Porque o Consolador, ele consola. O Consolador, ele orienta. O Consolador, ele instrui. Então Jesus está dizendo nas suas palavras para você: se você está triste, somente o Consolador pode consolar o teu coração, te ajudar a passar pelos momentos de aflições que todo ser humano, todo cristão passa. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Que diz assim: eu não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei vós do Espírito. Então Paulo está dizendo para você: não se embriaga no vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, quando você se enche do Espírito, né? Nós estamos abordando a lição 1 do capítulo 1, tópico 1, né? Agora nós vamos entrar na lição, no tópico 2, né? Que diz assim: o Espírito que possui característica de uma pessoa, né? Aleluia. Então o Espírito Santo, ele possui características, né? E você vai aprender aqui quais são elas. Vamos ler o texto. O Espírito Santo possui características de uma pessoa com intelecto. Abre a sua Bíblia aí, Romanos 8,
Romanos 8, 16 até o 27. Que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo, ele tem inteligência. Né? Por que ele tem inteligência? Abre aí, 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então somente o Espírito Santo, ele penetra no interior de Deus. Somente o Espírito Santo sabe o que está no coração do Criador. E aí o Espírito Santo lhe revela, né, a vontade do Criador. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo, ele tem inteligência. Então, se ele tem inteligência, o Espírito Santo tem conhecimento, né? Ele sabe o que é melhor. Louvado seja Deus. E por ele ter um conhecimento, ele é onisciente. A palavra onisciente é ele conhece tudo. O Espírito Santo conhece tudo. Por isso que ele é onisciente. Por isso que no começo a gente lê o Salmo 139. Senhor, tu me sondaste. Então o Espírito Santo, ele te conhece. O Espírito Santo, aleluia, ele sabe o que é melhor para você. Quando você pensa em tomar uma decisão errada, o Espírito Santo te orienta. O Espírito Santo te instrui a você tomar a melhor decisão, né? Porque ele
é inteligente, né? Por ele ser inteligente, ele sabe a hora certa, ele sabe o que é melhor para você. Por ele ter inteligência, nós já aprendemos aqui que o Espírito Santo, ele tem pensamento próprio, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas cada um age de uma forma diferente. E o Espírito Santo, por ele ter inteligência, né? Nós sabemos que a inteligência é a coisa fundamental para você crescer, para você desenvolver. E o Espírito Santo, ele tem intelecto, né? Ele tem sabedoria própria. Ele tem conhecimento próprio. E o Espírito Santo, ele faz aquilo que lhe apraz. E sabe o que o Espírito Santo faz? Glorifica a Jesus. Louvado seja Deus. Porque os três, eles são unidos. Mas só que cada um trabalha de uma forma diferente. Mas os três formam um único Deus. Aleluia. O Deus eterno. Então, meu irmão, não deixa a escolha desse mundo cegar a tua visão. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele é inteligente. Ele é sábio. Ele sabe como falar com você. E ele conhece o homem pelo lado de dentro. E você sabia que o Espírito Santo, ele ora por você? Quando você está no momento de fraqueza, desanimado, querendo parar. O Espírito Santo, ele intercede diante de Deus pela tua vida. Ele pede a Deus, ele geme em prol de você. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo, ele sabe o que ele faz? Ele dá inteligência. Abre a sua Bíblia aí. Êxodo 31. Muitos pensam que o Espírito Santo é só no movimento. É também. Mas o Espírito Santo também não atua só no movimento pentecostal. O Espírito Santo, ele tem multiforme de sabedoria. Ele age de várias formas. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele atua no movimento, quando os vasos estão dando lugar, quando o Senhor está derramando a unção. Mas o Espírito Santo também trabalha de uma forma silenciosa. O Espírito Santo, ele trabalha de várias formas. É isso que o cristão tem que entender. Entendeu? Êxodo 31, versículo 1. Ó. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de habilidade nas artes. Então o Espírito Santo, quando chamou a Bezalel, encheu ele de quê? Do Espírito Santo, de sabedoria, de entendimento e habilidade. Então, quando você está lá no manto com Deus, no movimento, que a gente é pentecostal, mas tem hora que você está no seu quieto com Deus, e o Espírito Santo está falando com você. Quem está no movimento, o Espírito Santo está usando ele. Quem não está, o Espírito Santo também está falando contigo. Porque o Espírito Santo, ele faz a diferença, ele usa a pessoa de um modo diferente.
É isso que as pessoas têm que entender. É isso que o povo de Deus tem que compreender. Aí julga a pessoa, critica porque a pessoa não está dando lugar. Não sabe que a pessoa está ali, Deus está tratando dela, está sarando o coração dela, está palestrando no coração dela, está palestrando no coração dele. Por isso que eu não julgo ninguém, irmão. Se a pessoa está no canto dela, deixa ela ali. Uma hora o Senhor vai usar alguém, ou a própria pessoa vai dar lugar ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já somos sensíveis. Quando sentimos a presença, a gente dá lugar, dá glória. Falamos em mistério, deixamos o Espírito Santo nos usar. Porque a gente está nesse manto há muito tempo. Mas tem pessoa que é difícil de compreender isso. Aleluia. E não devemos julgar a pessoa. Deixa a pessoa lá na dela. Se Deus te usar ou me usar para orar pela essa pessoa e ela receber a unção e começar a dar lugar, amém. Se Deus não te usar, deixa Deus trabalhar, irmão. É isso que a pessoa tem que entender, enfiar na cabeça. Que o Espírito Santo ele usa de várias formas. Às vezes a pessoa está lá pregando lá, ó. Você está sentindo a presença. Tá vendo? A pessoa está lá na frente louvando, você está sentindo. Tá vendo? A pessoa está lá de joelho dobrado, orando, você está sentindo. Sabe por quê? O Espírito Santo ele não habita em parede, irmão. O Espírito Santo ele não habita em templo feito de parede. Sabe onde o Espírito Santo ele habita? Dentro de cada cristão. Então, é conforme a entrega. Se a pessoa se entregar para o Espírito Santo vai incomodar essa pessoa, esse vaso, para dar lugar. O Espírito Santo ele não força ninguém a nada. É isso que o povo de Deus tem que entender. O Espírito Santo não força ninguém a nada. A adoração ao Deus e ao Espírito Santo é voluntariamente. Mas se você foi batizado e você está sentindo vontade de dar lugar, dá lugar. Não faça nada por obrigação. Não faça nada porque alguém mandou você fazer. Faça tudo voluntariamente. Né? Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Efésios 4:30. Que ele diz assim: eu não entristeçar o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Temos que tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo, ele nos selou para o dia da redenção. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele te usa conforme a sua entrega. Se você quer ver o sobrenatural, deixa ele te usar. Mas também tem um porém. Às vezes o Espírito Santo quer te usar e tem a barreira. Então Deus usa alguém, algum irmão, alguma irmã, para orar pela tua vida, para ir até onde está você e colocar as mãos na sua mente, na sua cabeça e orar. Né? Porque às vezes você está tão angustiado, tão preocupado, que fica um bloqueio na tua mente. E quando o irmão ou a irmã ora por você, você sente uma presença e você começa a dar expansão, dar lugar ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo ele é sensível. Por ele ser sensível, ele sabe, conhece, entende, compreende todas as coisas. O Espírito Santo quer achar alguém assim, que tenha sensibilidade,
que tem uma mente firme, né? Por ele ser sensível, temos que tomar cuidado para não entristecer ele. Porque o Espírito Santo se entristece com muita facilidade. Por ele ser tão sensível, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 5, que Ananias e Safira, né, venderam o preço da herdade e chegaram até Pedro, o apóstolo, né? Aí Pedro perguntou, você vendeu o preço da herdade? Eles, sim. Mas só que Ananias, né, escondeu, né? Aí a Bíblia diz que Pedro vai falar para ele, por que mentiste ao Espírito? Não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo, e ele caiu morto. E a Bíblia diz que a sua mulher veio logo em seguida e ela morreu. Né? Por quê? Porque mentir para os irmãos tem perdão. Errar com os irmãos tem perdão. Agora mente para o Espírito Santo para você ver. Ele não é de brincadeira. O Espírito Santo é tão sério que ele é o Espírito Santo. Por quê? Ele é tão santo, que a santidade habita dentro do Espírito Santo. Ele é tão onisciente, cheio de conhecimento, que o conhecimento habita dentro do Espírito Santo. Ele é tão verdadeiro, que a verdade habita dentro dele. Ele é tão sensível, que a sensibilidade habita dentro dele. E vontade ou volição. A palavra volição quer dizer vontade. Então o Espírito Santo, ele faz a vontade dele. Primeira Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele reparte os dons. O que são dons? A palavra dom quer dizer dádiva, presente. E o dom, pegando um gancho nesse assunto, quando a pessoa recebe um dom ou dons espirituais, ela não recebe o dom já aperfeiçoado. Um dom espiritual é igual andar de bicicleta. Quando a pessoa começa a andar de bicicleta, ela não já sai montando na bicicleta e indo, não. Primeiro, o que a pessoa acontece? Alguém tem que ajudar. Se você tem dificuldade, peça ajuda. Porque quando a pessoa anda de bicicleta, né, a pessoa, ela vai e ela acaba caindo. Daqui a pouco, você vê que a pessoa está melhorando. Então, o dom espiritual é tipo assim. Você recebeu o dom da palavra, mas você não investe no teu ministério. Você recebeu o dom da palavra, do conhecimento, da ciência, mas você não se aprofunda nos estudos da Bíblia. Esses dons são acompanhados de uma vida de consagração. Não adianta nada você ter o dom e não se consagrar. Você tem que estar equilibrado, conhecimento e graça, unção e palavra.
Senão você torna um crente desequilibrado. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo lhe dá a cada um conforme ele quer. E de acordo com a chamada da pessoa. Aleluia. Como é que o Espírito Santo vai dar o dom da palavra para a pessoa que é medroso? Para a pessoa que é covarde, tem medo de pregar a palavra? Como é que o Espírito Santo vai dar ao ministério de louvor para a pessoa que não tem compromisso com nada na obra de Deus? Como é que o Espírito Santo vai dar o dom de línguas para a pessoa que tem medo de falar em mistério? Como é que o Espírito Santo vai te dar o dom de discernir os espíritos para você que tem medo de entender o que é Deus e o que é o diabo? Então o Espírito Santo lhe dá conforme a capacidade e como ele quer. É ele quem divide, é ele quem dá os dons. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele é tremendo, sabia? Ele dá o dom conforme ele quer. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 14, versículo 1. Somente o 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Segui a caridade ou amor. Procurai com zelo. Então, você quer receber os dons, certo? Mas você não quer buscar, não quer fazer nada. A Bíblia está dizendo para você, procurai. Só acha alguma coisa quem procura. Então procurai com zelo os dons espirituais. Então quando você deseja os dons espirituais, quando você está ali, Senhor, eu quero, Senhor, eu vou falar, eu vou deixar o Senhor me usar. Aí o Senhor te entrega o dom. Mas quando Deus te entrega o dom, você tem que desenvolver esse dom. Como é que eu desenvolvo o dom, irmão? Simples. A pessoa quando vai para a academia, ela não já sai pegando 100 quilos de peso, não. Ela vai aí com 5, com 10, com 20. Porque conforme o treinamento da pessoa, o instrutor vai vendo que a pessoa aguenta pegar mais peso. Então, Deus te deu o dom certo. Ele vai te usar na forma qual você vai treinando, vai desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Então o Espírito Santo, ele te deu o dom, ou dons. Mas você tem que se esforçar, tem que estudar, se aprofundar. Aleluia! Porque o Espírito Santo, ele te deu dons de acordo com a vontade dele, de acordo com o querer dele. Né? Aí você vê os irmãos pregando com graça, com autoridade, simplicidade. Você fala, Senhor, eu quero pregar assim também. Aí Deus te deu o dom. Você não pega na Bíblia, você não ora, não busca Deus, não faz nada diante do Senhor. Deus vai te usar de acordo com aquilo que você tem. Quanto mais conhecimento você ter, mais Deus vai te usar com profundidade. Então eu te convido a você mergulhar dentro da palavra. A você mergulhar dentro do seu propósito, dentro do seu chamado. Aleluia. Né? Então que você venha entender que o Espírito Santo, ele te dá o dom de acordo com a chamada. Aleluia. E de acordo com o propósito que ele tem sobre a tua vida.
Louvado seja o nome de Deus. Tópico 2. Tópico 2. Que diz assim: o agente que preenche, aproxima e conduz. Podemos escolher diversas maneiras para viver a melhor delas. É viver de forma abundante pelo poder de Deus. E o segredo para alcançar esta bênção está na demonstração do apóstolo Paulo, feita em Efésios 5,18. Eu não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É preciso muito mais que isso para ser cheio da presença do Espírito de Deus. Não basta falar em línguas estranhas ou frequentar os cultos semanalmente. O Senhor espera mais de cada um de nós para revestir-nos com o seu poder. Ele deseja que nos tornemos semelhantes a Cristo em nossa maneira de pensar, sentir, falar e agir. Esse é um processo contínuo, um exercício diário, que visa a santificação e o crescimento espiritual. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos impulsionar para a santidade. Vai sempre te impulsionar, me impulsionar a orar, a estudar, a ler a Bíblia, a buscar, né? Então, o Espírito Santo, ele faz a obra de Deus na tua vida. Mas para isso você tem que deixar, né, o Espírito Santo fazer a vontade de Deus na tua vida. Então o Espírito Santo, ele é um agente que preenche. Então o Espírito Santo, ele preenche o seu interior. Ele enche você. E aí, falou que quando você vai para a igreja, você vai lá, Senhor, eu estou desanimado, não aguento mais. Aí, de repente, vem uma unção poderosa sobre você. E você começa a sentir a presença. Porque o Espírito Santo conhece o seu interior. Aleluia. Porque, irmão, nós estamos estudando, ele é o Espírito Santo. Então, por nós estar estudando sobre o Espírito Santo, aqui, nesses textos, você está aprendendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você sabia que por ele ser uma pessoa, ele gosta de conversar. Não tem você que tem aquele amigo na igreja, aquele irmão que você conversa e fica horas conversando? O Espírito Santo é assim na tua vida. Ele quer conversar, manter uma vida de diálogo com você. Aleluia. Então nós temos que estar aí pedindo ao Senhor que sempre venha nos encher com a presença do seu Espírito. Aleluia. Tópico 2, 1, que diz assim: o Espírito que nos aproxima de Deus. A aproximação entre Criador e criatura é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Efésios 2, 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Aquele que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, o Espírito Santo, ele te aproxima de Deus. Te aproxima, me aproxima.
Então, irmão, o Espírito Santo, ele faz isso. Ele quer que a gente tenha um relacionamento profundo com Deus. Aleluia. Que diz assim, ó, além de nos aproximar de Deus, o Espírito Santo atua na unificação do corpo da igreja, o qual não está limitado ao sexo, idade, cor, estatura, condição financeira, enfim. Não existe fator segregador. Então o Espírito Santo, ele atua na igreja. Fazendo o quê? Unificando a igreja. A palavra unificação vem de unir. Então o Espírito Santo, ele une a sua igreja num só lugar. E aí ele derrama a presença. Aí ele veio sobre a igreja. Aleluia. Então, irmão, o Espírito Santo, ele faz como quer. Né? Ele faz conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Parte 2. Tópico 2, parte 2. Romanos 8, 26. O Espírito que nos conduz a Deus em oração. Uma das maneiras mais fáceis de falarmos com Deus é por meio da oração. No entanto, embora essa seja uma atitude simples, há momentos em que o Espírito Santo desempenha um papel fundamental nisso, intercedendo por nós até com um gemido inexprimível. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemido inexprimível. Então quando você está fraco, está desanimado, está pensando em parar, o Espírito Santo, ele intercede por você. Ele clama a Deus pela tua vida. Aleluia. Porque o Senhor sabe da sua dificuldade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar. Tópico 3. O Espírito Santo nas Escrituras, né? A palavra Espírito ocorreu pela primeira vez na Bíblia em Gênesis. Gênesis 1 e 2. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui é a primeira vez que aparece a palavra Espírito, né, se referindo ao Espírito Santo. Então, meu irmão, o Espírito Santo nas Escrituras, ele atua desde Gênesis até Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, abre a sua Bíblia, Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Que diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, nessas duas passagens,
Lá em Gênesis, fala que o Espírito Santo ele aparece pela primeira vez com essa palavra Espírito. E agora lá em Apocalipse 22, ou 17, fala que é a última vez que aparece na Bíblia a palavra Espírito. Então, desde Gênesis até Apocalipse, o Espírito Santo ele atua nas Escrituras. Ele a inspirou a Bíblia, né? O Espírito Santo, ele faz conforme lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, nós temos que entender que o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Uau. Vemos a última menção a esse termo. Conhecemos essa maravilhosa pessoa. Da Trindade. Conforme ele nos foi apresentado aos poucos por todo o texto bíblico, desde Gênesis a Apocalipse. Tópico 3. Parte 1. No Antigo Testamento. Como vimos anteriormente, o Espírito Santo estava presente durante toda a etapa da criação divina. No fim do processo criativo, o Senhor fez ao homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Daquele momento até a queda de Adão e Eva, o Criador e criatura conviviam intimamente ligados. O primeiro casal foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas essa conexão não durou muito. Após a corrupção geral do gênero humano, houve uma clara ruptura em nosso relacionamento com Deus. Por causa disso, sobreveio-nos a morte. Gênesis 6, versículo 3. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 3. Ó. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Aleluia. Então, o Senhor falou que antes de acontecer a corrupção, antes de Adão e Eva errar, pecar, eles tinham uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo de uma forma muito profunda. Mas só que essa comunhão, essa conexão não durou muito tempo. Porque a Eva ela deu ouvido à serpente. E conforme ela deu ouvido à serpente, a serpente induziu a Eva a pecar. E quando isso aconteceu, né, a Eva induziu Adão a pecar. E aí quando eles pecaram, entrou a morte. Porque eles eram para viver eternamente com Deus. Mas por causa do pecado, né, eles se manteram na desobediência. Aleluia. E por causa disso, eles faziam muitas coisas que não era certo fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, quando você faz algo que não agrada o Espírito Santo, ele fica triste. Vamos lá. Não vemos profundos relatos, nem intensos textos sobre o Espírito Santo em Gênesis. Mas é certo que a sua participação, tanto na criação como no relacionamento entre Deus e o homem, foi indispensável. A capacitação individual foi outro aspecto da obra do Espírito Santo. Ainda no Antigo Testamento, ele provou aptidão
aqueles que foram chamados por Deus para o seu serviço. Há vários exemplos de pessoas que experimentaram os efeitos da obra e da ação direta do Espírito em suas vidas. Artifícios, juízes, profetas, sacerdotes, reis e outros personagens bíblicos receberam alguma capacitação especial para realizar missões e cumprir tarefas. Por exemplo, um homem da tribo de Judá, Bezalel, recebeu habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico na construção do tabernáculo. Abre a sua Bíblia em Êxodo 31. Três. 31, 3. Eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes. Então o Espírito Santo veio sobre Bezalel e o Senhor encheu ele, né? Aleluia. Com o Espírito Santo de Deus, sabedoria, entendimento e habilidade. Então o Espírito Santo tem várias formas de atuar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Jefté recebeu condições de liderar Israel contra um poderoso inimigo. Aleluia. Deus seja louvado. Abre a sua Bíblia aí. Juízes, capítulo 11, o 29 até o 33. Quer dizer assim. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o qual atravessou por Gileade a Manassés, passando por Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade. Chegou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, e aquilo que saindo da porta de minha casa me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades até Bel-Quiramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então, Jefté, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Por ele ser um homem cheio do Espírito Santo, ele falou: Senhor, eu vou contra os inimigos, mas se o Senhor me der vitória, o que sair da minha casa é teu. Aleluia. E aí o Senhor deu na mão de Jefté os filhos de Amon. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jefté sabia que sem o Espírito Santo, Jefté sabia a importância do Espírito Santo. E o Senhor encheu Jefté. Jefté venceu a batalha. Jefté foi um valente. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo produz em você ousadia, coragem, intrepidez. Então, irmão, o Espírito Santo, quando ele vem sobre você, ele te capacita, ele te dá dons, ele te dá talentos, ele te dá sabedoria, te instrui, te ensina. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Juízes,
capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhe um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e jogou Israel e saiu a pelejar. E o Senhor entregou na sua mão, a Cusã-Risitai, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então, Jefité foi um homem cheio do Espírito Santo. Mas agora ele está entrando também em Otiniel, né? Irmão mais novo de Caleb. Aleluia. Então, esse Otiniel foi um homem cheio, que ele venceu Cusã-Risitai, rei da Síria. Mas por que isso acontecia? Vamos entrar aqui nesse texto. Porque o povo, quando saiu do Egito, o povo se acomodou. O povo de Israel ficou descansado demais. E agora, o povo começou a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus. E Deus, o que Deus fazia? Usava os inimigos com a unção do juízo. E os inimigos oprimiam Israel. E conforme Israel era oprimido, Israel clamava a Deus. E agora Deus vai levantar homens com a unção da libertação. E agora esses homens e mulheres vão libertar Israel da mão dos inimigos. E agora esse Otiniel libertou Israel, o qual ficou durante 8 anos. Israel ficou na mão de Cusã-Risitai, sofrendo. E conforme Israel clamou, Deus levantou Otiniel, né, irmão mais novo de Caleb, para libertar. Quando ele libertou Israel, Israel voltou para o Deus verdadeiro. Israel se afirmou com Deus. Mas só que Israel tinha um defeito. Qual era o defeito de Israel? Era um povo incurável. O que é um povo incurável? A Bíblia diz que Israel, ele começou a fazer o que era mal de novo. Aleluia. Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E agora, esse homem é levantado para libertar Israel. Louvado seja Deus. E quando esse homem está na liderança, Israel se mantém firme, adorando ao Deus verdadeiro. Otiniel falece, como todos vamos morrer um dia. E agora Israel, quando soube que Otiniel morreu, Israel fazia o que era mal. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente faz diante dos olhos do Senhor, irmão. Aleluia. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Que diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiasitas se ajuntaram após eles. Agora, a gente está na história de Gideão. No versículo 11, no capítulo 6 de Juízes, né? O Senhor falou para Gideão: Varão valoroso, vai e livra Israel
Mas só que Gideão, ele fez prova. E aí o Senhor, tudo que Gideão pedia, o Senhor cumpria. Só que quando ele libertou Israel, Gideão faleceu. E quando Gideão estava na liderança, Israel se mantinha firme. E agora, Gideão, parte, morre. E agora o povo começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Temos que tomar cuidado quando fazemos algo que desagrada aos olhos do Senhor. Aleluia. Deus Santo. Juízes capítulo 13, versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. A Bíblia diz que, no capítulo 13, o anjo do Senhor fala com Manoa, falando sobre Sansão, que é para Sansão não beber bebida forte, não comer coisa morta, não se aproximar de velório, não cortar o cabelo, não revelar o que está no seu coração, porque ele era um nazireu separado para Deus. Então o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Sansão libertou Israel, mas Sansão desobedeceu os pais no sentido do relacionamento. Sansão se envolveu com quem não era para se envolver. Aí ele teve a consequência. A Bíblia diz que o rei pega Sansão, arranca os olhos de Sansão, queima, fura os pés de Sansão, corta-lhe o cabelo e bota o Sansão preso numa coluna. E agora Sansão vai ter que empurrar o moinho. Era uma roda grande que a pessoa empurrava e fazia um alto esforço. E agora Sansão, ele está ali, ele fala: Senhor, eu reconheço que eu errei. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Sansão. E Sansão, ele disse para o povo que morra. Quando ele disse que o povo veio morrer, Sansão puxou a sua força. E Sansão derrubou aquelas duas colunas grossas, e matou muita gente. Louvado seja Deus. Porque quem tem o Espírito Santo do Senhor, o Senhor dá força, o Senhor dá graça, o Senhor dá coragem. Aleluia. No período dos reis, após o tempo dos juízes, vemos que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul durante a guerra contra os amonitas. Abre a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo estas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, que foi o primeiro rei escolhido pelo povo e aceito por Deus. Agora Saul ouve as palavras dos mensageiros acerca dos amonitas, e a Bíblia diz que Saul ardeu em ira. Essa palavra aqui no sentido de justiça, E a Bíblia diz que quando ele ouve isso, ele fica tão aborrecido, e aí o Espírito Santo veio sobre ele e o deu coragem, porque Samuel, o profeta, disse para Saul: a sua primeira tarefa é matar os amonitas. Nebicalabandarai.
E a Bíblia diz que quando Saul houve a tarefa de matar os amonitas eram inimigos. Então, Saul eliminou os amonitas. Mas depois que ele eliminou os amonitas, a Bíblia diz que Samuel, o profeta, vai falar para Saul: me espera em Gilgal durante 7 dias, que depois eu vou te falar o que você vai fazer. E a Bíblia diz que Saul esperou 5, 6. Quando chega no 7º dia, a Bíblia diz que de manhã cedo Saul vai e manda um dos soldados pegar o animal. E a Bíblia diz que Saul corta a cabeça, degola o animal. Quando ele vai oferecer em sacrifício, a Bíblia diz que Samuel, o profeta, aparece e fala: Saul, por que tu fez isso? Que para fazer sacrifício é o sacerdote que oferecia, né? Tem muitas pessoas que assim quer fazer aquilo que não cabe a ela e a ele fazer. Aí atrai vento para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor entregou o reinado na mão de Davi. E Davi foi um rei. Louvado seja Deus. Davi cometeu erros, falhas, mas Davi se arrependeu de verdade. Mas Saul não. Saul, ele sentia remorso e não arrependimento. Davi não, Davi se arrependeu por ter feito muitas coisas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você faz algo errado, que você se arrepende de verdade, Deus te perdoa. Mas você tem que passar pela consequência. Deus perdoou o pecado de Davi, né? Que ele se deitou com Betseba, a mulher de Urias. Ele mandou Urias para a morte. E a Bíblia diz que ele não podia contar Israel o censo. E ele mandou contar Israel, porque Satanás incitou a Davi a contar o censo. Então, por causa disso, ele pagou um grande preço. Aí ele fez um concerto com Deus, mas as consequências veio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço, irmãos, que abra a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 2. Aleluia. O mesmo Espírito atuou poderosamente na vida de Davi e também na vida de Salomão, na vida e no ministério dos profetas. Também vemos o Espírito Santo chamar, capacitar e orientar. Aleluia. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. Me pôs em pé. Então ouviu o que me falava. Então, uma das coisas que eu observo aqui nesse texto é que o Espírito Santo ele quer te colocar em pé. O Espírito Santo te bota em pé. Aleluia. Porque ele não quer ver ninguém no chão, prostrado, caído. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele faz a vontade dele. Mas ele não quer que você fique no chão. Ele não quer que você fique prostrado, caído, cabisbaixo, moribundo, triste. Aleluia. Agora, vamos para o tópico 3, parte 2. Parte 2. No Novo Testamento, né? Então aqui a gente aprendeu que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele atuava de uma forma muito profunda. Mas só que agora no Novo Testamento o Espírito Santo vai ter mais liberdade, né? Porque no Antigo Testamento uma coisa que você tem que aprender aqui é que o Espírito Santo vinha
enchia os profetas, enchia os juízes, os sacerdotes, e depois o Espírito Santo ele voltava. Porque o Espírito Santo do Antigo Testamento, aleluia, não tinha uma morada fixa, um lugar fixo para ele morar, definitivo. Essa coisa só vai acontecer quando o Espírito Santo desceu, aleluia, que diz assim: é natural que o Novo Testamento apresenta mais citações sobre a ação do Espírito, pois foi neste período que Cristo o enviou nos relatos desse tempo. Também começamos a ver suas obras com maior clareza. Alguns escritores chamam o período da igreja como a dispensação do Espírito. Outros autores chamam o livro de Atos dos Apóstolos como ato do Espírito, por causa do grande impacto que o Espírito Santo passa a ter na igreja primitiva após o Pentecostes. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Atos capítulo 2. Somente o versículo do 1 ao 4, ó, novamente. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como os quais de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então o Espírito Santo ele teve a atuação mais profunda do Novo Testamento quando ele desceu sobre a igreja. Aleluia. Vamos lá. Algumas passagens do Novo Testamento relatam a ação do Espírito Santo de maneira expressa. Por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cita que o Espírito Santo desceu sobre a pessoa de Jesus após o seu batismo e guiou o seu ministério. Abre a sua Bíblia em Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, quando Jesus se batizou, quando João Batista batizou Jesus, veio sobre Jesus o Espírito Santo em forma de pomba, Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo ele tem as suas formas de atuar, Marcos capítulo 1, versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Aleluia. Então Marcos vê a mesma coisa que Mateus. Ele vê o Espírito descer sobre Jesus de uma forma sobrenatural. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículo 22. Ó. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia. Então, os três, agora a gente vai entrar em João. João 1, 32. Ó.
Eu, João, testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então aqui, os quatro evangelhos falam a mesma coisa. Que coisa? O Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Né? Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele é tremendo, é soberano, irmão. E conforme ele veio, todos contemplaram. E agora o Senhor vai abrir a boca dos céus e vai dizer, esse é o meu filho amado. Ali está manifestado a Trindade. Deus nos céus, Jesus em pé na água e o Espírito Santo sobre os ombros de Cristo. Porque Jesus fazia tudo pela direção do Espírito. Tudo que Jesus fazia pela direção do Espírito. O Espírito Santo guiou Jesus, guiou o seu ministério. Dava direções, dava sabedoria, instruía ele em tudo. Eles trabalhavam em acordo, em união. Aleluia. O Espírito Santo confiou aos primeiros apóstolos a tarefa de lançar os alicerces doutrinários da igreja, preparando-a assim para os séculos que viriam, no exercício de seus ministérios. O Espírito Santo os revestiu e eles continuaram a obra iniciada por Jesus. Então o Espírito Santo revestiu os apóstolos para continuar a obra a qual Jesus deixou. Abre a sua Bíblia aí, Atos, capítulo 1, versículo 8. Vai receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Senhor revestiu os apóstolos, mas o Senhor disse, ficar em Jerusalém, né? Aleluia. Que eles serão revestidos. E por que os apóstolos foram revestidos? Porque obedeceram. Eu peço a você que abra a sua Bíblia aí, Marcos 3,14. Ó. E nomeou 12 para que estivesse com ele e o mandasse a pregar. Então Jesus reuniu os apóstolos e os mandou a pregar, anunciar a salvação. Essa é a nossa função, pregar o Evangelho. Lucas 6, 13. Ó. E quando já era dia, chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus reuniu os discípulos e os separou como apóstolos. A palavra apóstolos é enviado ou mensageiro, como se eles fossem missionários para fazer missões, entendeu? Aleluia. Ok, meu? O Espírito Santo, ele é tremendo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo foi escolhido por Deus para fazer a obra. Paulo foi separado por Deus para o ministério. Então, irmão, se Deus não te chamou ainda, se você não foi selecionado para fazer nada, vai se alimentando da palavra, vai orando, vai buscando ao Senhor, que vai chegar a hora certa do Senhor tocar no anjo, no sacerdote, no pastor,
para te separar para o ministério. Não faça nada precipitado. Fica na vocação que foi chamado. Aleluia. À medida que eram dirigidos pelo Espírito, o Senhor operava milagre por intermédio deles e confirmava a palavra que pregavam. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Atos 2, versículo 40. Atos 2, versículo 40 e 41. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Depois que o Pentecoste desceu sobre a igreja, que o Espírito Santo encheu os apóstolos, eles começaram a pregar, né? E as pessoas ouviam e foram se convertendo. Então, a palavra ela tem poder de conversão. Só basta a pessoa estar com o coração sensível, quebrantado, e deixar o Espírito Santo o convencer. Porque o mensageiro prega, o pastor ensina, o evangelista, o presbítero ensina. Mas quem convence o homem, a mulher, o jovem, a criança, é o Espírito Santo. Aleluia. É somente Ele. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 3, do 1 ao 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias foi à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse alguma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, soltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheceram no povo. Era ele o que estava a pedir esmola, à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pavor e assombro, pelo que lhe aconteceram. Então aqui nesse texto, Pedro e João estão indo para a igreja, estão indo para o templo, né? E a Bíblia diz que na porta do templo tinha esse homem, que era colocado todo dia ali. Só que ele ficava ali, ele pedia esmolas. Por ele ser um coxo, ele não podia entrar no templo, porque ele seria morto, apedrejado, seria até uma blasfêmia. E a Bíblia diz que Pedro e João olha para ele e diz: olha para nós. Aí ele pensou: esses aí vão me dar alguma esmola. Aí Pedro vai falar para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Aí o coxo deve ter pensado: é mais um que vai brincar comigo. Aí Pedro vai falar para ele: o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. A Bíblia diz que o homem ficou em pé. Então entenda aqui, que quando você está diante de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que ela fala algo de Deus para você, através da palavra, profecia, uma orientação, você fica em pé, você se levanta. Por isso que eu falo para você, conversa com pessoas
que tem maturidade espiritual, pessoas que você sabe que tem algo de Deus para passar para você. Aleluia. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele usou Pedro para levantar aquele homem. O Espírito Santo usou Ezequiel, o profeta, para levantar Israel. Como Ezequiel levantou Israel assim? O Senhor disse para Ezequiel: profetiza. E quando ele profetizou, houve um reboliço. E agora, aquele vale de ossos secos se tornou um vale de defunto. E agora, Deus vai falar com Ezequiel: Ezequiel, profetiza, vem dos quatro cantos, ó Espírito. E é sobre esses mortos, para que vivam. Remanda céu, minai. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou. E quando ele profetizou, diz a Bíblia, no versículo 12 e 13 e 14 do capítulo 37 de Ezequiel, que diz que aquele povo vai falar: a gente era cortado, perecemos a nossa esperança. Mas quando esse povo está diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem uma palavra de força, de esperança para a tua vida, você se coloca em pé. Ezequiel falou, profetizou, e aquele povo ficou em pé, né? Aleluia. E esse homem de Atos 3, ele estava caído, ele estava na dependência, ele estava mendigando, ele achava que não era digno de entrar dentro do templo. Mas Pedro falou para ele: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro está dizendo: o que eu tenho é mais valioso do que essas coisas que perecem. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. E aquele homem foi no templo fazer o quê? Agradecer a Deus pela vitória. O que acontece? Quando ele entrou, houve um reboliço. Mas Pedro vai falar: foi o nome de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele quer fazer algo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia aí, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Que diz assim: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, a igreja é um só corpo, né? Então, para a igreja ser um só corpo, é um só Cristo, um só Senhor. Que nós vamos entender que Deus, ele faz conforme a sua vontade, e o Espírito Santo, ele faz como quer, né? Vamos continuar. Receber a virtude do Espírito Santo, esse trecho refere-se ao poder necessário à vida piedosa, como demonstrar na vida dos homens do Antigo Testamento, marcado pelo santo agir. Veja os exemplos de Abraão, José, Moisés, Daniel. Essa favitude ou o poder designar para a execução de uma nova tarefa, levar o Evangelho até os confins da terra, com orientação e auxílio do Espírito Santo. Conclusão: o Espírito Santo revela-se em totalidade no Novo Testamento. Todavia, no Antigo Testamento, sua presença é notável, sua ação fundamental, tanto na criação do mundo. Gênesis 1, 26.
Abre a sua Bíblia em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Aleluia. Versículo 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés, ajunte-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe seres anciãos do povo, e seus oficiais, e os terão perante a terra da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, eu porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Então aqui eu já aprendi que fala sobre a transferência de unção. Deus falou para Moisés, eu vou tirar do Espírito que está sobre ti, eu vou colocar sobre 70 anciãos. Então, irmão, se você estiver muito ligado com Deus, Deus pode te usar para botar a mão na cabeça da pessoa, do irmão, e o irmão receber a unção, receber o revestimento do Espírito Santo. Aleluia. Tanto na criação do mundo, quanto na capacitação de homem, e na revelação do futuro. Joel 2:28. Abre a sua Bíblia em Joel 2:28. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E derramarei sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia. O Espírito Santo operou poderosamente ao fim de cumprir os desígnios de Deus. Então, irmão, no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele tinha muita liberdade, ele tinha mais atuação. E nos evangelhos, tudo era testificação, tudo confirmação. Desde lá de Gênesis, Antigo Testamento, o que é Antigo Testamento? Antiga Aliança. Antiga Aliança. O Novo Testamento, a palavra Novo Testamento quer dizer Nova Aliança. Não desprezando o Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo, se você ler a Bíblia, você vai entender que no Novo Testamento tem mais atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha, usava as pessoas e retornava. E a Bíblia diz agora no Novo Testamento que o Espírito Santo ele vinha, usava, retornava. Mas quando Jesus ele morreu e ressuscitou e foi levado aos céus, voltou para o céu, louvado seja Deus, a igreja começa a orar. Lá em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é ascendido aos céus. E a igreja começa a buscar o Senhor. Mas a igreja entendeu que o Senhor falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Atos 24:49. Ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. E a igreja estava lá buscando, está buscando. E agora o Espírito Santo, ele desce.
de uma forma definitiva. De Atos capítulo 2 até hoje, o Espírito Santo está dentro de cada crente que aceita Jesus. Mas antigamente ele vinha, usava e não permanecia. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha sido glorificado. A Bíblia diz lá em Apocalipse que João, o apóstolo, viu Jesus glorificado. Aleluia! E quando isso aconteceu, o Espírito Santo veio de uma forma definitiva. Aleluia! Porque o Espírito Santo ele veio para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Último versículo, para a gente encerrar. Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22. Ó, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aleluia. O Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, é uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e em todos vós. Então nós somos agora morada do templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Porque agora, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, essa pessoa passa a ser morada. O Espírito Santo habita dentro dessa pessoa. Então, meu irmão, você que vai ouvir essa mensagem, esse estudo, se eu falei alguma coisa que não convém, se eu falei algo que não te agradou, que o irmão venha me perdoar, que a irmã venha me perdoar. Perdoa os erros, perdoa minhas falhas, irmão. Né? Que os irmãos venham ficar com essa palavra, com esse estudo, né? Que venha ter uma semana abençoada, que Deus venha te guardar, venha te prosperar. Hoje nós abordamos, Ele é o Santo Espírito. Por quê? Por Ele ser santo, Ele quer da sua igreja a mesma coisa. Ele quer de você, de mim, santidade no interior e santidade no exterior. Ele quer santidade dentro e santidade das vestimentas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha falar melhor o seu coração. Que essa palavra venha penetrar no seu coração. Que você venha aprender e venha orar pela minha vida para eu melhorar, né? Que Deus te abençoe. É em nome de Jesus. Amém.